Olá, bom dia a todos e todas, né? Vamos aqui para a nossa última aula desse curso, né? Hoje eu vou trabalhar a questão da imagem do corpo, eu vou pegar, né, dois extremos, dois polos extremos, né? Um de uma hipervisibilidade, né, da necessidade de uma, né, de visibilidade, de ser visto e ser amado e desejado, e um outro polo que é justamente o sair da vista, né, o sair do olhar, fugir do olhar. Aí, mais adiante, vocês vão entender melhor o que eu estou tentando dizer aqui, né? Eu vou pegar, assim, no início da aula, alguns autores clássicos da psicologia, da psicanálise, né? E depois vou pegar um trecho do Le Breton, que é um antropólogo belga que trabalha questões relativas ao corpo e fazer um contraponto, né? Para tentar trazer essa discussão para o contemporâneo, né? Nós, ao longo da disciplina, passeamos por diferentes momentos da história, né? De percepções do corpo em diferentes momentos da história, essa construção, né, imaginária, né, subjetiva do corpo em diferentes tempos e abordagens, né? Então, hoje, tentar dar um fechamento aqui pegando esses autores. E aí, de cara, né, eu vou pegar essa cena, que é a cena final de um filme que é o Tampopo, é um filme japonês, né? O subtítulo dele é Os Brutos Também Comem Espaguete, né? É um filme muito interessante para quem trabalha nessa área né, de alimentação, né? Seja pela nutrição, pela gastronomia, mas é um filme que o assunto central do filme é a comida, é a comensalidade o tempo todo, né? E o filme termina, né? Quando o filme termina, que o herói está indo embora lá, pega o seu caminhão e vai embora, né? E aparecem as cenas, né? E aparecem os créditos, né? O caminhão que o cara está indo, né? O filme já acabou e aquela cena pós-crédito e fica, né? O caminhão passa por um parque e no parque tem uma mulher amamentando um bebê, né? E ela não tem nada a ver com a trama, com o filme, é apenas uma cena incidental. E a câmera fixa nessa mulher alimentando o bebê, e esse bebê está ali se deliciando, né, mamando. E eu achei interessante essa cena, que é um filme totalmente voltado não só para a comida, mas para as relações sociais mediadas pela comida. E a última cena e os créditos vão passando, e essa cena fica ali alguns minutos da criança se deliciando, né, mamando, né? E a gente pode pensar o quanto, né, essa cena traduz um pouco a ideia geral do filme, de que tudo começa pela boca, tudo começa aqui, né, para todos nós, né? O nosso ingresso no mundo, né, ele se dá por ali, né? A nossa constituição psíquica se dá a partir, né, da amamentação, dessa mamada, desse primeiro contato com o outro, né, até a percepção de que existe um outro e que nós existimos a partir daí, né, até a percepção né, do sujeito se ver como algum sujeito diferente. Ele não é a mãe, né, ele é diferente da mãe, a mãe é um outro ser. Isso se dá nessa relação, nessa mamada, né? Então, eu coloco aqui que já nas primeiras horas de vida o mundo entra pela boca. Junto com o leite, o bebê recebe o calor, o toque, o cheiro, né, de quem alimenta. Ele recebe ali um carinho, recebe algumas palavras, recebe indiferença, ou recebe algo mais mecânico, mas de qualquer forma, seja lá por qual afeto que envolve esse momento, o sujeito se constitui a partir dessa relação com a comida, né? Ele entra no mundo da cultura por essa chave, né? Né? A partir desse momento. E a comida ali não é só um alimento, né? Ela é o portador de vários outros códigos que alimentam também o sujeito, né? Então, seja a mãe, seja uma cuidadora, ou seja uma instituição, né? Tem alguém ali cuidando, tem alguém alimentando, tem alguém, né, de certa forma,
colocando aquele sujeito na cultura, né? Esse, né, como a Dani falou, esse leite aqui, ele não é só um leite, né, que alimenta o corpo biológico. Você tem toda uma trama em volta dessa mamada que faz com que o sujeito entre, né, nesse universo da cultura, né, a partir de uma relação que está sendo constituída ali, né? Então, a gente pode pensar que, desde Freud, a relação com a comida e a função do seio materno está diretamente ligada à constituição da corporalidade da própria estruturação da psique. Então, é um sujeito que constrói a sua estrutura psíquica, o seu corpo, a compreensão que ele tem do corpo, do sugar, do mamar, né, do desejar, do sentir falta, do sentir fome, do chorar, e da excreção também, né, o contato que o sujeito, né, qualquer sujeito, todos nós, né, temos com o mundo, ele passa por esse contato via alimento, né, é a primeira porta que se abre ali para o sujeito entrar em contato com o mundo. Então, eu coloco aqui que ao mamar ele entra em contato com experiências emocionais, vivências afetivas, e a partir da alimentação pode supor que vai desenvolver a capacidade de reconhecer tais experiências e organizá-las, né? Então, a organização corpórea, a organização psíquica, né, ela está vinculada, né, está totalmente ligada a esse momento, a essa dimensão, né? E o toque, né, no bebê, né, o toque, o banho, a massagem, a música, o cafuné, tudo isso são mensagens, né? São códigos que o bebê está aprendendo ali. Ele, aos poucos, vai aprender uma língua, né? E essa língua materna, né? Não é à toa que se chama de língua materna, seja ela o português, o espanhol, né? O inglês, o russo, o afegão, seja lá qual é a língua materna do sujeito, ele está aprendendo uma língua, ele está aprendendo um código de cultura, e esse bebê, essa criança, daqui a pouco, né, com alguns anos de idade, ele já reconhece vários códigos, vários sons, vários odores, vários sabores, né, ele está ingressando, né, nessa socialização, ele está ingressando no universo da cultura, né? Então, essa ideia de que você tem um processo, né, de alimentação, que é um processo de intercâmbio de relações e afetos, é um processo corpóreo, né, que vai fazendo com que o sujeito ingresse na cultura, né? E aí né, o básico desse processo, né, o engolir, o cuspir, fazem parte dessa função alimentar do corpo biológico, mas vai muito além, né? A gente pode pensar o quanto toda a organização psíquica do sujeito futura passa por esse momento também, que são os primeiros contatos, né? Podem ser traumáticos ou não, podem ser, né? Pode se dar das formas mais variadas, né? Então, nesse instante, né, o recém-nascido ele estabelece um diálogo, né? Já tem um diálogo acontecendo ali, né? No que ele, né, nessa relação de prazer e desprazer, no que ele convoca a mãe, né, pelo choro, né, no que ele convoca, né, pela fome, ele está dialogando, ele está conversando, ele tá dizendo que ele quer mais aquele peito, né, aquele leite, aquele afeto, aquele colo, né? Então, o colo né, é uma imagem boa para a gente pensar, né? O colo que esse bebê vai procurar no futuro, lá sabe-se lá onde, né? Que colo que ele vai, e que leite, né? E que mamada que ele vai buscar futuramente, né? Porque você tem uma estrutura ali, informação, e essa estrutura está ali, ele vai querer repetir esse gesto imaginário lá na frente, né? Então, esse processo, né, ele se dá totalmente... a alimentação, ela é uma porta, né, que alimenta a dimensão biológica, mas ela estrutura o psiquismo, produz o ingresso do sujeito na cultura e fomenta propensões emocionais futuras, né? Você tem ali toda uma organização futura que passa por esse momento, né? E
tudo vinculado à alimentação, né? É interessante como o papel que a alimentação exerce nesse processo, né? Então, aí, continuando aqui, né, nesse sentido, amamentar e alimentar, resgatar a importância dos aspectos emocionais, afetivos, familiares, são os aspectos humanos mais fundamentais dessa constituição da estrutura psíquica básica, né, na futura construção identitária do sujeito, né? Então, eu estou começando a afirmar aqui que o sujeito, futuramente, ele vai buscar no mundo, né, outros afetos que alimentam, que reproduzem ou que dão para ele essa sensação, né, produzida nesse momento originário. O psiquismo dele vai, né, ele vai se organizar, né, buscando afeto em outros meios, né, não mais a mamada metafórica, né, ela muda de sentido, né, ela vai parar em outro lugar, mas ele continua buscando, né, essa sensação de segurança, essa sensação, né, de vínculo, essa sensação de ser amado, né, de querer ser cuidado, né? Esse cuidado ele vai ser buscado por outros meios lá adiante, né? Então, né, aqui quando eu falo que os recém-nascidos precisam do toque, da atenção, do olhar, de uma voz, de um cuidado sensível, né? Esse primeiro momento ele vai se estender por outros meios no momento futuro, né? Então, a ideia aqui de que a comida ela continua agindo nesse processo, né? A comida não é só né, o alimento funcional, né? A comida é o alimento que vai alimentar outras dimensões desse ser no futuro, né? Então, a comida não se restringe, né, a apenas ao que vai dar conta dos nutrientes e das calorias, das proteínas e vitaminas necessárias para a alimentação do sujeito, né? Não, né? Não é só isso. Então, essa ideia de que o comer nos constitui, né? Essa que é a questão central, essa relação com a comida. Lá na frente, né, daqui a pouco, nós vamos pensar isso, né, seja pela compulsão, seja pela fobia, seja pela anorexia, ou seja por outras formas de comer, ou da necessidade da visibilidade né, de mostrar para o mundo como você come, né? Tudo isso tem a ver com esse afeto originário, né? Tem a ver com essa primeira dimensão aí da alimentação, né? Então, assim, o bebê nascendo no final do filme não está apenas mamando, ele está ingressando nesse universo, né? Da cultura, da família, dos afetos, das relações, e essa estrutura persevera, permanece, e o sujeito vai continuar procurando, né, os afetos e sensações e, né, relações que, né, futuramente vão se metamorfosear em outras coisas, né? Mas que tem relação direta com esse primeiro momento, né? Então, essa ideia, né, desse bebê, né? Deixa eu pegar aqui que esse bebê que no processo de surgimento da consciência individual, essa relação já está presente, mesmo que de forma caótica, né? A constituição primária da consciência, que é descontínua e atemporal, vai se moldar e criar as condições de desenvolvimento emocional numa tentativa de dar ordem ao caos dominante, né? E esse caos, né, se torna significativo exatamente no momento em que já é possível discernir algum tipo de ordem. Ele já se transformou numa espécie de ordem, um estado que pode se tornar organizado como defesa contra a ansiedade associada à ordem. Então, você tem ali toda uma organização psíquica futura, né, que está em relação direta com isso aqui, né? E o Lacan, né, já pensando a partir de né, avançando um pouco nessa chave e pensando isso, né, no sujeito, né, seja adolescente, adulto, né, já na constituição desse sujeito, ele vai falar de uma experiência de produção de sentido, né, que abre várias possibilidades de compreensão da realidade, né? E essa compreensão ela tem a ver com esses afetos e tem a ver com uma dimensão corpórea, né? Com uma dimensão de como que o sujeito vive isso fisicamente também, né? Pensando as duas coisas interligadas, né?
eu peguei esse exemplo aqui da pedra que cai, né? Esse foi um exemplo de uma professora daqui da UERJ, num curso de formação em psicanálise, ela citou esse exemplo, eu achei muito bom, que ela fala, né, então, o sujeito, né, um de nós está andando pela rua, né? Você acaba de passar por uma marquise e cai uma pedra, né? A compreensão do papel dessa pedra, né? Assim, um sujeito mais otimista, ele vai pensar que não, pô, que sorte, né? A pedra não caiu na minha cabeça, né? Um sujeito com delírio persecutório já vai pensar quem é que está lá em cima e jogou essa pedra em mim, né? Você tem várias possibilidades de entendimento, né, dessa pedra que cai, né, e da relação que esse sujeito estabelece com essa ação, com esse fato, né? É um fato, né, que acontece no mundo físico, no mundo real ali, que o sujeito fantasia da maneira que, né, ele tá organizado, ele organiza o pensamento a partir dessa produção de sentidos que ele estabelece na conexão que ele tem com o mundo. Então, essa imagem, né, ela remete a esse desamparo, né, com essa impossibilidade de concretude, né? Ela esbarra no limite da linguagem, na compreensão do real, né? É um imaginário que estrutura o sujeito, né? Que está muito próximo desse narcisismo primário, nessa forma como o sujeito se organiza, como ele se organizou ao longo da vida e como que ele vai dar sentido, vai atribuir sentido aos fatos que acontecem na sua vida, os sujeitos, as pessoas que ele encontra na vida, as formas de relação, os vínculos que ele estabelece, né, futuramente. Então, você tem ali uma conexão de sentidos que está, né, presente desde esse primeiro momento, que tem relação com o corpo, né, com esse pensamento, como que esse corpo pensa e como que esse corpo atribui sentido às coisas que estão no mundo, né? Então, essa construção do processo perceptivo, cognitivo do sujeito vai estar diretamente ligada à corporalidade, né? É ela que fornece os subsídios para a configuração do mundo, a produção de significados e para o estabelecimento de relações objetais. Ele vai projetar o desejo em objetos que estão no mundo, vai projetar, né, a consciência, a compreensão, né, a libido, né, a sua forma de estar no mundo nesses objetos que estão no mundo e que, na verdade, são objetos que têm a ver com né, com essa função primária que a gente, né, estava falando ali há pouco. Então, um sujeito age com intencionalidade em relação ao mundo, tentando defini-lo e organizá-lo com base em sua corporalidade, né? É um sujeito, é um corpo, é um pensamento corpóreo no mundo, e as relações que ele vai estabelecer com o mundo, com o outro, com os outros, com outros sujeitos, né, tem a ver com essa dinâmica, em última análise, é uma dinâmica corporal, né? Então, você tem ali um sujeito que tem uma imagem de si fragmentada, né, uma imagem que não se concretiza, né, que é uma imagem que ele busca sentido, ele atribui sentido, ele cria redes de conexões de sentido para a vida fazer sentido, né? Então, essa imagem do Lacan, do estado de espelho, ele fala de um suporte para o sujeito se reconhecer, mas esse suporte é imaginário, esse suporte ele é uma fantasia, esse suporte não é algo, não é real, não é algo do mundo concreto, ele é uma ficção, né? Em última análise, o sujeito se aliena nessa imagem, né? E essa imagem vai constituí-lo como um sujeito, vai alimentá-lo, né? Ele vai achar um sentido, vai dar uma ideia de conexão, de unidade, a partir de uma imagem que eventualmente pode ser absurdamente fantasiosa, né? Nós vimos aqui nas outras aulas, a gente estava até brincando, comentando na nossa conversa da aula passada, né, do sujeito lá que, né, tem 30 e que ele quer se manter com a carinha de 15, da mulher que não sorri para não criar marcas de expressão, do sujeito, assim, é uma imagem projetada no mundo que faz sentido, é uma conexão de sentido com relação ao mundo, né, que alimenta esse sujeito. Para esse sujeito ela faz sentido, como aquele exemplo da pedra, né? Para ele, aquilo ali é o que dá sentido para a vida dele, né? Mas aquele sentido é algo da ordem dele, que faz sentido para ele. É uma alienação na própria imagem, né? Então,
essa ideia, né, do Lacan, do espelho, ela é muito boa para a gente, né, pensar, né, como é que esse sujeito se constitui no mundo buscando sentido numa imagem que é um fantasma, que é uma fantasia, que é uma, né, né, é algo solto, né? Então, essa ideia, né, de um eu que é uma construção, né? Ele não existe desde sempre, não é permanente, ele é um investimento do sujeito no mundo, né? É o resultado de um investimento libidinal, pulsional, uma energia pulsional voltada para si mesmo, né? O sujeito constrói essa imagem de si, do corpo, da identidade, né? O sujeito se constrói no mundo, né? Constrói uma imagem, né? Um imaginário, né? No seu avatar, no Instagram, que está, em última análise, atendendo a essa demanda desse sujeitinho, daquele bebê que estava lá no colo da mãe no começo da aula, né? Você tem ali uma conexão, né, entre essa imagem, esse desejo, essa vontade originária e algo que está no mundo lá fora, né? Que aonde esse sujeito vai projetar essa imagem. Então você tem um eu, né? Um processo contínuo, aonde o sujeito está se reinventando e construindo possibilidades, né? De ver, de ser visto, de ser, né, amado, cuidado, respeitado, né, desejado, né, você tem ali, né, esse sujeito em curso, né? E desde o momento do nascimento, o bebê ele está ali, né, lidando com a realidade, lidando com a própria experiência do nascimento, com várias experiências de gratificação, de frustração dos seus desejos, ele vai construindo essa imagem de si, né, ele leva esse corpo, né, diante dessas possibilidades, né? Então, são experiências com a realidade que influem diretamente na fantasia inconsciente, que, por sua vez, também as influencia. Você tem ali um jogo onde, né, essa fantasia, esse delírio do sujeito da pedra que cai, né? Se o cara tem um delírio persecutório, aquilo alimenta o delírio persecutório dele, aquilo faz sentido para ele, aquilo, né? Se ele pensar no hipocondríaco também, ele vê uma conexão de sentido naquilo e aonde ele, né, estabelece, aonde ele coloca o sentido, né? Então, esse sentido, ele está, né, num mundo imaginário que esse sujeito estabelece, né, que não necessariamente tem conexão com o mundo real, que não necessariamente tem conexão com... Ele é real para o sujeito, né? O sujeito vê aquilo como real, mas aquilo ali, né, não necessariamente, né, é algo que está no mundo lá fora, né? Então, essa imagem do corpo, seja no plano fisiológico, psicológico ou social, ela incorpora sentidos diferentes, pode ser compreendida com base em leituras distintas, né? Nós temos tem um jargão, né, tem um clichê, né, na área da saúde, que nós somos seres biopsicossociais, né? Só que o bio, né, ele atropela o psico e o social, né, a função biológica do ser, né, o mercado, a indústria farmacêutica, né, você tem toda uma construção objetiva e subjetiva em cima desse corpo biológico e você tem uma pouca compreensão desse corpo nos níveis psíquico ou social, né? Mas é algo que é interessante como é que essa imagem se constrói a partir de um corpo concreto, né? Desse corpo, né? Do corpo que o sujeito tem. E essa imagem que o sujeito quer ter, quer construir, às vezes não corresponde ao corpo físico concreto, material que ele tem. Então você tem ali uma dismorfia, né? Tem uma dismorfofobia, você tem um corpo que o corpo real concreto, né, não atende à demanda do sujeito e desse corpo ficcional, desse corpo, né, desse corpo do desejo, desse corpo, dessa fantasia que o sujeito quer colocar no mundo, né? Nós vimos na aula passada também, num livro do Le Breton, o quanto, né, os sujeitos, né, se constituem no social fazendo marcas corporais, tatuagens, piercings, implantes e, né, fármacos e várias construções, né, em torno desse corpo para atender essa demanda desse corpo imaginado, né, o corpo
né, aquilo que ele fala do corpo prêt-à-porter, né, um corpo que, na medida em que o sujeito não satisfaz com o corpo que tem, ele vai tentar construir esse corpo imaginado, né, esse corpo, né, o corpo do desejo, né? E aí, essa ideia, né, do modelo do espelho constitui um cenário para compreender o narcisismo, a imagem de si, essa relação com o outro, né? Que o outro está na relação o tempo todo, né? O sujeito se organiza, se mobiliza, né? Ele constrói a sua identidade, a sua vida e os seus, né, desejos e afazeres em função dessa relação com o outro, né? Então, esse reconhecimento por parte do outro, ele é fundamental, né? Ele é estruturante também. É um corpo desejante, mas desejante do olhar do outro. O olhar do outro está ali o tempo todo. Ele quer o olhar de reconhecimento. No primeiro momento da mamada lá, ele quer o olhar do afeto, do reconhecimento da mãe, da cuidadora, que seja lá de quem for, né? E no segundo momento ele vai buscar esse reconhecimento em outra instância, em outro lugar, de uma outra forma, né? Mas ele continua desejando esse afeto, esse olhar do outro, essa necessidade de, né, de reconhecimento, né, e de admiração. Ele quer resgatar esse olhar, né? Ele busca esse olhar. E hoje esse olhar está aqui dado, né? Você tem um olhar narcísico aqui, né, que ele demanda, ele precisa do outro para se reconhecer como sujeito, né? Então você tem esse desejo no centro da constituição do sujeito, mas ele acontece a partir dessa imagem especular, dessa imagem criada, né, essa especulum, né, essa imagem especulativa, né, essa tentativa de unidade no espelho, né, essa tentativa de uma imagem coesa, coerente. Ele busca essa coerência, eventualmente, no olhar do outro, no reconhecimento social, né? E aí, voltando aqui ao início do curso, né, o Narciso ele vai buscar essa construção identitária nas redes sociais, vai buscar nessa imagem especular, né? Nessa imagem que ele acha que o outro vai proporcionar para ele, né? E se você tem essa ideia, né, que nós, né, trouxemos na aula passada, né, de que tudo está inscrito no corpo, né, o contexto social, as formas de falar, de gesticular, né, de andar, de dançar, de sorrir, de cumprimentar o outro, de se vestir, de adornar o corpo, tudo está inscrito no corpo. Você tem uma sociedade, esse sujeito, né, buscando esse reconhecimento no outro, imerso numa sociedade que também tem seus códigos, também tem seus modismos, também tem as suas censuras, também tem suas influências, também tem, né? É um sujeito em sociedade, né? Estabelecendo essas relações, né? Né? Incorporando os códigos culturais e expressando né? O self, né? Expressando, né, o que ele quer tornar visível, reconhecido, e, né, é um sujeito querendo ser desejado no mundo, né, num mundo que tem milhões de códigos ali fora também. Então, o corpo, nesse sentido, ele se torna a arena onde esses discursos acontecem, né? Esses conflitos acontecem, né? Você tem uma série de atravessamentos, um sujeito desejante que quer reconhecimento do outro, mas ele está no mundo, na vida social, onde tem milhões de coisas acontecendo, ele se adapta a esse mundo, ele dialoga com esse mundo, ele, né, incorpora esse mundo no próprio corpo, né? Ele traz para si esse mundo no próprio corpo. Então, né, numa sociedade de consumo, como nós vimos, né, na aula passada, né, o corpo vai se adaptar aos modismos, né, a esse consumismo, a essa necessidade de se adaptar. Nós falamos na aula passada das tatuagens, do quanto isso, né, é uma busca de reconhecimento, é uma busca de inserção, uma busca né, do sujeito ser reconhecido como fazendo parte daquela tribo, como fazendo parte daquele grupo, ou tendo um determinado status social, ou uma forma de distinção social, uma forma de reconhecimento qualquer, mas é um sujeito incorporando, literalmente, né, colocando no corpo os códigos da sociedade para, né, melhor transitar nessa sociedade, né? Então,
Você tem aqui essa construção de uma identidade atrelada a essa dimensão corpórea, né? Essa dimensão física, essa dimensão, né? O tempo todo a sociedade se inscrevendo no corpo do sujeito, né? Se colocando nesse lugar. E em tempos de redes sociais, né, a imagem que o sujeito constrói do corpo, essa imagem especular, ela ultrapassa essa imagem física no sentido, essa imagem material do sujeito, né, da concretude, né, nós que já somos sujeitos há algum tempo, né, que vivemos aqui o momento pré-redes sociais, né, você lida com o corpo, com o que tem, né, lidava, né? Agora você constrói algo que não necessariamente tem relação com o real do corpo está na imagem, está nesse outro lugar. Né? E aí a necessidade da construção da imagem, né, da imagem do corpo, ela migra, né, não só ela é o corpo, não deixa de ser o corpo, mas ela migra para uma imagem especular. Né? O espelho vai para a tela. Né? Essa tentativa de coesão, de coerência, de unidade do self, né, da identidade do sujeito, ela migra para a imagem, né, a imagem que vai ser postada, circulada nas redes sociais. Então, você tem um sujeito ali, né, que está totalmente vinculado, né, à imagem. Então, a imagem do prato que o sujeito posta, na verdade, é a imagem do sujeito também. Né? Não é assim, o sujeito ele está na foto, né? Aquele prato diz algo sobre o sujeito. Aquele prato alimenta o desejo de reconhecimento, o desejo de afeto, o desejo, né, desse sujeito no mundo. Né? O sujeito quer ser visto, né? Ele quer construir sua identidade e a comida vira, né? A comida que já foi o veículo lá atrás de ingresso do sujeito na cultura, a comida continua sendo um código de organização, de sistematização da imagem do sujeito na cultura. Né? A comida continua lá. Né? E, como a gente sabe que sempre pode piorar, né? Não importa o que aconteça, sempre pode piorar, né? Nessa relação sujeito-sociedade, né? Você tem ali esses códigos de conduta, você tem meios de construção da sua imagem. E eu não sei se vocês repararam, se vocês prestarem atenção nessa imagem, esse pau de selfie, né? Esse pau de selfie, é sensacional o nome do negócio. Né? É um falo, né, que produz um selfie, né? O famoso pau de selfie, ele tem essa, né? É a extensão, né? É o sujeito se colocando ali para mostrar o que ele é para o mundo, né? E eu encontrei essa bizarrice aqui, não sei se vocês conhecem, que é a tal da colher de selfie. Né? Isso daqui eu achei um negócio bizarro no nível... Né? Assim, o ser humano, ele tem a capacidade, né, de inventar coisas idiotas e absurdas, né? E essa colher de selfie é o suprassumo, né, disso que eu estou tentando falar aqui. Né? O que é isso? Que alimento é esse que o sujeito está buscando com a colher de selfie? Né? O que isso significa? Eu não sei, aí eu gostaria depois que os psicólogos e psicanalistas aqui, né, me explicassem o que é isso, porque isso no mínimo estranho. Né? Essa necessidade de construção identitária do sujeito, né, usar esse artifício, né, isso me causa uma certa estranheza. Né? E mudando o rumo da prosa, né, indo para outra direção completamente diferente, né, o Le Breton ele vai falar, né, de uma outra perspectiva. Né? Nesse livro do Desaparecer de Si, ele fala da perspectiva do ostracismo. Né? Ele fala de uma forma do sujeito se isolar do mundo, né? Do sujeito sair de cena e do sujeito
não participar dessa montanha-russa da construção da imagem das redes sociais, né? Deixa eu fazer uma pausa rapidinho, que eu estou bebendo água, café, que deu vontade ao banheiro. Vou pausar aqui a gravação. Bem, então, o Le Breton, né, ele vai para o extremo oposto, né, que é o desaparecimento, né? E ele nesse livro é um livro que me impactou bastante, assim, que ele vai falar do ostracismo, né? Assim, do sujeito que não quer ser visto pelas redes sociais, né? Eu tenho vários amigos que não têm Instagram, eu também não tenho. Eu tenho Instagram só para ver as postagens do Nectar, né, as coisas que a Dani faz. Eu tenho acompanhar o trabalho do meu filho, acompanhar algumas coisas. Eu nunca fiz uma postagem, eu estou ali de voyeur, né? Aí sigo algumas, né, vejo algumas coisas por ali, mas não é eu não sinto necessidade de mostrar a minha vida para o mundo, porque eu não acho que eu tenho uma vida tão interessante assim, nem acho que o mundo está interessado na minha vida pessoal, particular, o que eu faço de manhã, de tarde, de noite, né? Então, é interessante como que essa dicotomia, né, esses polos opostos, né, de uma necessidade de visibilidade, né, e, ao mesmo tempo, para alguns, uma necessidade de ostracismo. Olha, eu não, né, assim, também não quero ser, não faço questão de ser visto, né, isso não me atende, né. E eu, né, coloquei essa música do Cat Stevens no começo da aula, né, justamente porque ele é um exemplo interessante, né? Eu acho que ele, nos anos 70, ele é um cara que ele vendia discos, né? No tempo dos LPs, ele estava junto com os Beatles em termos de vendas, né? Ele estava no topo das paradas de sucesso, né? Antigamente existia isso, né? A Billboard, né? A parada de sucesso, ele estava entre os primeiros, eram os artistas mais famosos, né, naquele momento, né, e o cara simplesmente ele abandonou a vida artística, foi viver uma vida monástica, ele, né, ingressou na religião e, né, ele foi estudar o islamismo, ingressou e saiu de cena, né? Assim, ele consegue o suprassumo da fama e da visibilidade e ele vai para o extremo oposto, né? E agora ele voltou recentemente para relançar, né? Né? Lançou um álbum, né? Fez alguns trabalhos para poder financiar uma ONG, né? Uma organização social que trabalha com jovens imigrantes, né? Então ele usou a fama que ele teve lá no passado, né? Ele está usando para não para tirar proveito da fama, né, no sentido pessoal, mas para promover uma ação, né, ali junto à comunidade que ele atua, né? E aí é interessante pensar, né, assim, o que leva um sujeito no auge da fama a abandonar a fama e ter uma vida monástica, né? É uma pergunta interessante também para a gente pensar ali na frente. E tem vários sujeitos que circulam por aí que trazem essa perspectiva também, né? O Belchior aqui é um também que vazou, desapareceu e foi viver a vida dele, né? Depois eu comento o Belchior lá na frente, mas é isso, né? Você tem essa hiperexposição que as redes sociais produzem, né, levam também a essas bizarrices, como essa bizarrice do Caetano. Não sei se vocês lembram disso, né? Que um belo dia um paparazzi, um jornalista desses, ele montou essa matéria aqui, né? Que essa matéria virou um ícone desse lugar, né? O músico Caetano Veloso passeou, estacionou o carro na tarde dessa quinta-feira no bairro Carioca do Leblon. O artista que está namorando uma argentina estava sozinho, não precisava ter pressa no primeiro dia depois do carnaval. O casal assistiu ao desfile da Imperatriz na segunda. Cara, isso é uma notícia, né? Isso, né, o Caetano, né, esse meme do Caetano, isso virou isso virou um meme, isso virou um case, né, para ser estudado, né? Caetano estaciona no Leblon, né? Isso aqui é do naipe, né? Disso daqui, né? A atriz é vista atravessando a rua, né? Cantora é flagrada tomando água, assim, a banalidade, né?
a necessidade do sujeito expor a banalidade, a necessidade das redes incorporar essa banalidade ao mundo e a necessidade que as pessoas comuns têm de mostrar a vida banal, né? Tem algumas colegas aqui que não me ouçam, está sendo gravado, tomara que ela não assista, mas ela chega na universidade e ela posta, né? Ela chegando, né? E depois ela dá aula e, né, faz um selfie com os alunos, né? Meus queridos alunos, e depois manda um tá pago, já dei a aula de hoje, e vai para o treino, aí tem a foto dela no treino, tem imagem dela tomando café da manhã com seus suplementos. É uma coisa bizarra e desnecessária, que tem a ver com essa, ao mesmo tempo, né, uma necessidade absurda de visibilidade, né, e uma visibilidade desnecessária porque ela não faz sentido, né? As pessoas que olham esta pessoa, né, se ela assistir essa aula em algum momento, talvez ela se dê conta que as pessoas não admiram, as pessoas recriminam, as pessoas falam, caraca, lá vem a fulana de novo mostrar o café da manhã dela, ninguém está interessado no café da manhã dela, né? E as pessoas comentam, alimentam, dão like ali, mas comentam em off e falam, pô, fulana não para, né? Ela é uma influência, né? E tem uma cena desse filme, né, do Woody Allen, que é uma cena muito boa, do Roberto Benigni, desse ator, né, que ele é um cara totalmente sem graça, ele é um contador, é um cara que trabalha num escritório, tem uma vida absolutamente sem graça, né? Ele é um personagem, né, totalmente sem graça, e ele, de uma hora para outra, ele vira uma celebridade. Um acaso faz com que ele vire uma celebridade. E aí ele é perseguido na rua, ele vira uma pessoa famosa, ele se transforma numa referência e as pessoas querem saber o que ele faz, onde anda, o que come, como dorme, né? Coisas do tipo. E tempos depois, poucas semanas depois, descobre uma outra celebridade, ele sai de cena, ele perde os 15 minutos de fama, e aí ele não entende, ele fica, né, fica deprimido. Como é que eu deixei de ser famoso, né, de uma hora para outra, né? É interessante, o Woody Allen faz uma brincadeira com esse universo, né, dessas celebridades, dessas subcelebridades, né, efêmeras, que não tem nada a dizer, que não acrescentam em nada na vida do ser humano. E tem alguns exemplos assim desse filme maravilhoso com Matt Damon, né, o talentoso Ripley. Isso é de um romance, né, da Patricia Highsmith. Ele pega justamente essa ideia, né, do sujeito que se apropria de uma identidade de outro sujeito, né? Ele não constrói uma identidade, ele compra uma identidade pronta, ele vai lá e se apropria da identidade do outro. Ele, né, dando spoiler do filme, né, ele mata o sujeito, né, que era um milionário, que vivia uma vida maravilhosa, né, e ele vai ocupar o lugar desse sujeito. Ele imita o cara em tudo, e ele ocupa, né, o cara é um herdeiro, tem grana à vontade, e ele vai imitar o cara, imitar a assinatura do cara, ele vai passar a viver a vida do cara, né? É interessante essa lógica, né, da construção de uma vida possível, né? É uma vida imaginária, né? E eu peguei 2 exemplos aqui de sujeitos que tinham tudo para serem famosos, né? O Rubem Fonseca é um caso, né, de um cara que ele é um dos melhores escritores brasileiros, assim, em romance policial. Não conheço ninguém que se equipare, né, ao Rubem Fonseca. Os trabalhos dele, os livros dele são maravilhosos, né? E é um cara que ele adorava viver anônimo. Ele morava ali, ficava lá no bairro dele, ia lá, tomava um cafezinho no chaveiro e no mercado e tal. Ele detestava paparazzi, ele não gostava de dar entrevista, ele não gostava de aparecer. Ele gostava de escrever. E você tem subcelebridades que escrevem um livro que não tem nem 10% da importância ou da qualidade ou da relevância e nem da, né, possibilidade de vendas de um Rubem Fonseca, e o cara ele se coloca no lugar da celebridade, né? Quem tem e não precisa não faz questão de usar, né? Mas o outro faz questão de estar lá, né? E o João Gilberto é outro exemplo também, que ele era muito censurado porque ele tinha uma vida reclusa. E o João é considerado um gênio dentro da arte dele, né, dentro do que ele faz.
ele fora do Brasil, né, você tem um reconhecimento da qualidade musical do João absurda, né? Quem não conhece acha que aquele banquinho, aquele violão ali é uma coisa simples, na verdade, aquilo ali, a obra do João é de uma complexidade absurda. Eu até botei aqui uns vídeos, depois eu vou mandar essa aula para vocês, quem quiser se informar a respeito do João, tem esses vídeos do Arthur Nestrovski falando por que João é João, né? Dando uma aulinha básica, né? Por que esse cara é tão importante para a música brasileira? E aí é interessante ver que o cara, que é um gênio, né? Reconhecido no mundo inteiro pela qualidade da sua obra artística, ele preferia ficar recluso no seu apartamento, né? Ter a sua vida, né? Então, isso que o Le Breton traz, né? Essa ideia de uma reclusão, né? De você caminhar só, do silêncio, né? De você não se mostrar, é uma forma de você fazer uma resistência política. É interessante essa perspectiva, né? No mundo de hipervisibilidade, o ostracismo é uma posição ideológica também, né? É uma outra posição, é uma contraposição, né? E, assim, pensando nisso, né, o Belchior é um outro exemplo, né, que o Le Breton fala, né, que às vezes nossa existência nos pesa, mesmo que por algum tempo tenhamos vontade de nos livrar, das necessidades ligadas a ela, de tirarmos férias de nós mesmos, né, para tomar fôlego, descansar, nem mesmo quando nenhuma dificuldade pesa, pode emergir a tentação de desligar-se de si, né? Essa saída de si é algo que é interessante, né? E, né, eu falando agora, eu lembrei de uma cena, né, que lá em Macaé tem uma praia que é a Praia das Pedrinhas, né? Depois, quem quiser dar um Google, vai lá, Praia das Pedrinhas, Macaé, porque é um lugar que fica numa reserva ambiental, você anda 1,5 km pela praia, né? E é um lugar que tem umas pedras na frente, assim, atrás da arrebentação, né? Então, o mar ali bate muito forte, mas essas pedras fazem tipo, né, ali um recifezinho que segura as ondas e faz uma imensa piscina na frente das pedras. Então, é uma praia muito agradável para você ir com crianças, né? Por aí, né? E é deserto, né? Porque é um lugar que as pessoas vão lá, porque você tem que caminhar 1,5 km pela areia, né? Então, né, nem todo mundo tem paciência para isso. E aí, né, há pouco tempo eu estava lá com Larissa e Matheus, já estava com meu filho, a gente foi lá nas Pedrinhas, aí encontrou um casal de amigos também, tinha uma criança, e né, as crianças ficaram brincando lá no piscinão e a gente batendo papo. Aí chegou uma mulher caminhando, né? E aí ela chegou e fez várias fotos, né? Fez ali uma live das Pedrinhas, né? E me pediu para tirar uma foto dela, né? Aí, ok, né? Eu fui lá tal. Aí ela sentou na areia e fez aquela posição, né, de lótus, meditando, né? Aí ela fez aquele tipo, né, meditando nas pedrinhas. Eu fiz a foto dela, tal. Ela agradeceu e foi embora. Ela foi lá, fez a live, fez a foto da meditação, né? Certamente postou a foto da meditação e foi embora. Ela não foi lá para meditar, ela foi lá para fazer a foto, né? Eu achei aquilo muito legal. Eu falei, cara, esse negócio pois pediu logo para mim, cara. Aí eu achei engraçado, né? Eu fui premiado da vez ali. Mas é interessante, né? Essa necessidade de construir uma identidade, né, de reconhecimento do outro a partir de algo fake. Ela não foi lá para meditar, ela poderia, pô, você tem 1,5 km de praia vazia, que ninguém, assim, essa praia ela fica deserta a maior parte do tempo, né? Não tem, ninguém vai lá, né? Poucas pessoas vão lá, né? E aí ela vai para uma praia deserta e pede alguém para fazer uma selfie de uma ação que ela não estava fazendo a ação, né? Eu achei legal, achei no mínimo inusitado, achei interessante, né? E o que ela faz é a antimeditação, né? Aquilo ali vai na contramão do princípio, né, do que seria uma meditação e de você viver o momento, de curtir o lugar. Pô, a praia é maravilhosa, o lugar é muito bonito,
né? Mas é isso, a pessoa não está interessada nas belezas naturais, ela está interessada nos likes que ela vai levá-lo na frente. Então, essa ideia que o Le Breton traz, né, do vínculo social como um dado da ambiência, exigência, né, que para alguns ele é apenas o teatro indiferente da sua projeção pessoal, né? Eu achei essa frase muito boa, né? Um teatro indiferente da sua projeção pessoal. É uma construção identitária, né? Uma tentativa de construir uma imagem ficcional, né? Aquilo ali é um engodo, né? Aquilo ali é uma, né? Pensar na imagem, né, do estádio do espelho do Lacan, aquilo ali é uma tentativa de dar unidade para um caos interno, né, uma tentativa de construir uma imagem de uma identidade que simplesmente não é real. Ela sabe que não é real, mas ela faz, né? E aquilo se torna o real para ela, né? O real do sujeito é o real que ele constrói, como lá da história da pedra, né? Porra, estão jogando pedra em Minas, e isso é o real para o sujeito, embora a pedra tenha caído ao acaso, né? Aquilo ali também é real para ela, aquilo ali é a imagem que ela constrói de si no mundo, né? Então, essas duas pontas, né, essa hipervisibilidade e esse ostracismo, né, estão postos para nós, né? Nós também vivemos, né, entre esses extremos, né? Então ele fala que o indivíduo contemporâneo mais se conecta do que se vincula, embora ele se comunique cada vez mais, encontre-se cada vez menos com os outros, né? Tem 10 mil seguidores e amigos, né, lá no Instagram e, né, sabe-se lá como é que é a vida pessoal da criatura. E essa matéria eu vi há um tempo atrás também, né, no Japão tem empresas que ajudam pessoas a desaparecer, né? A pessoa assim, não está satisfeita com a vida que tem, ela desaparece, cria um outro nome, outro CPF, outra, né? Ela vai viver em outra cidade, em outro cenário, em outro contexto, com uma vida nova e construir outra identidade. Eu achei isso muito interessante também, né? Como se ela fosse para outro lugar e esse outro lugar, né, desse as condições dela poder ser o que ela quer ser, né? E só para fechar a aula aqui, o Belchior também, depois vocês podem ouvir aqui a musiquinha que está no link, que é aquela no centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, né? A gente se olha, se toca, se cala e se desentende no instante em que fala, né? Então, é hora do almoço, né? Então, é isso, né? A comensalidade, ela também traduz, né? Ainda um dia ainda vou, né, ter vontade de escrever um trabalho sobre a relação né, depressão e comensalidade, na, né, hora do almoço, né? É interessante isso, né? Você pegar a visibilidade extrema de um lado e pegar essa busca pelo ostracismo do outro. E o Belchior é o nosso exemplo tupiniquim, né? É o nosso Cat Stevens, podemos dizer assim, que ele simplesmente saiu e foi viver a vida dele tranquilo, né? Ficou incógnito durante muito tempo, e aí tem as histórias de Belchior na sua vida, né, no ostracismo. É interessante isso, né? Em tempos né, de hiperexposição, um cara buscar a não exposição. E é isso, né? O corpo, não esquecendo que esse corpo é um sujeito, né, fantasiando uma imagem de si, buscando reconhecimento no outro, seja nas redes ou seja entre afeto de amigos, né? O Belchior também estava buscando um reconhecimento do outro de alguma forma, ele também estava buscando relações, né? Ele também estava buscando o outro por outros meios, por outro caminho, né? Bem, galera, eu vou fechar aqui, que já tem quase uma hora de falação, e para a gente poder bater um papo.